Se você já ficou parado em frente a várias amostras de piso sem saber qual escolher, este vídeo é para você. Com tantas opções aqui no mercado, qual é o melhor? Fica bem difícil, não é mesmo? Mas calma, que eu vou te ajudar nesse processo. Sem enrolação, de forma prática, eu vou explicar todos os tipos, ou praticamente todos os tipos de piso para cada ambiente. E no final eu vou contar um erro que muita gente comete na hora de escolher o piso. Bora pro vídeo! Olá, me chamo Karina e seja muito bem-vindo ao canal Decor Autêntico. Primeira coisa, antes de a gente ir direto para o tipo de piso e tudo mais, vamos levar em considerações 3 coisas que vocês têm que ter em mente. Primeira coisa que a gente deve levar em consideração é o uso do ambiente. Ele pode ser levado água, tem que ser um ambiente seco, tem alto tráfego, tem baixo tráfego e etc. Tem criança, tem pets, tudo isso tem que ser levado em consideração antes de escolher o piso, né? Facilidade de manutenção também tem que ser levado em consideração, né? Porque hoje em dia a gente quase não tem tempo para nada, né? Então a gente também tem que ter essa noção, além de não ter gastos, né, com manutenções e tudo mais. Porque não adianta nada o piso ser maravilhoso e ter um monte de manutenção para fazer e dar mó trabalho ou não dura muito e etc, tá? Agora vamos começar com os tipos de piso. Vou pôr aqui meu óculos. Bora lá, então. O primeiro piso a gente vai falar é porcelanato. O queridinho de ultimamente. A maior parte das casas modernas estão utilizando porcelanato. Por quê? Vamos começar por prós. Porque ele é resistente, ele é fácil de limpar, tem diversas opções de acabamento, rejuntes bem fininhos, que dá a sensação de ser uma coisa única, né? Então, como o porcelanato, ele funciona, ele tem diversos tipos de acabamentos, que é o polido, o acetinado e o rústico, né, que é um dos principais tipos de porcelanatos. O polido, ele tem um leve brilho, a camada de brilho, né, que você vai ter no polido. No acetinado, ele é fosco, então ele não tem brilho. E tem o rústico. O rústico é aqueles que provavelmente você já deve ter visto em ambientes externos, que tem uma leve textura, né, que é os antiderrapantes, né, que traz essa sensação. Muito usados em quintais, em piscinas e assim por diante, para justamente você não né, não ser muito liso e tudo mais. Então aí tem esses rústicos. O porcelanato, além de ser usado em pisos, também são usados em paredes, né, porque tem diversos tipos de acabamentos, estilos, então é bem diversificado e é um material bem interessante. Mas agora vamos para os contras. Qual que é os contras? Ele é um piso frio, parecido com o da cerâmica, então ele não tem o conforto térmico, então você vai pôr, ele vai manter gelado, tá? Então, principalmente usado em casas mais quentes, né, em ambientes quentes, ele é uma coisa interessante. Se você mora no Nordeste, por exemplo, você pode precisar de ter um ambiente um pouco mais tranquilo, né, assim, mais refrescante, porque é calor pra caramba. Então, o piso gelado ajuda nessas questões, né, ter o piso frio. Então, o porcelanato é muito utilizado, mas nada impede de você ter um laminado aí sem problemas, tá? Mas se você quer mais refrescância, assim, na hora de pisar no chão e tudo mais, ele vai te trazer. Então, pode ser o contra e ao mesmo tempo um prós, dependendo da sua vivência, da sua experiência, do seu ambiente, por assim dizer. E a instalação é muito trabalhosa e tem que ser feito por um profissional muito bem qualificado, porque para dar problema é muito fácil. Porque às vezes pode ficar desnivelado, pode ter os rejuntos tudo zoado, assim, né, não ficar tão bom a qualidade. Ele demora muito mais para ser feito, não é uma coisa que você faz um dia e pronto, não, tem um processo, mas ele é um produto durável, isso é bem legal. Outra coisa que eu vejo, que foi uma das coisas que não fizeram eu não decidir pelo porcelanato, sujeira. Ele tem uma tendência, não sei porquê, mas de sujar, de aparecer a sujeira muito mais fácil do que os outros pisos. Pelo simples fato de, por exemplo, o polido vai brilhar, né? Então, se você tem uma iluminação, ele vai direto pro piso, porque ele vai refletir esse brilho, né? Então você vai ver a sujeira muito mais fácil, principalmente em pisos mais claros, tá? E sem texturas, tá? Então uma dica aí para vocês, dica extra. Se você tem problema com ver sujeira toda hora, porque é impossível manter a casa 100% limpa todas as horas do dia em 100%.
Mas se você tem esse problema de toque, de ver sujeira e, assim, de longe, opte por pisos que têm texturas, né, que tem algo que camufle, né, que não seja muito claro nem muito escuro também, porque aí dá uma camuflada na sujeira, assim, no cabelo que cai, coisa assim, entendeu? Que a gente não fica neurótico, né? Vendo, ai meu Deus, tá sujo de novo, acabei de limpar, entendeu? É tipo isso. Faça isso. Então, por exemplo, o piso porcelanato, ele tem variações, né, como eu falei para vocês, de texturas, de estilos. E eles também têm agora, agora não, deve fazer um tempinho já, né, mas tem um estilo de madeira mesmo, sabe. Então eles têm a placa de porcelanato, né, então é um piso frio, só que imitando madeira. Então, conforme a textura da madeira, a sensação menor de sujeira também, né. Então é uma outra opção. E ele é utilizado para quê? Para vários lugares, ele pode ser utilizado para vários ambientes. Isso que é bom do porcelanato, que ele é bem versátil, então ele é utilizado em salas, cozinhas principalmente, áreas de varanda, áreas de banheiro, ele pode ser utilizado em todos os lugares que você quiser. E outra coisa que eu quero que vocês levem em consideração, que muita gente não fala, é que o porcelanato, ele tem variações também de qualidade, né, então tem pisos de marcas e marcas também, além da marca em si, mas também tem a variação da qualidade dele. Então, por exemplo, temos variações de tráfego, então tem pisos que eles vão ser menos resistentes que outros. Então você tem que estar ligado nas especificações do piso. Do porcelanato, principalmente, porque é o que mais tem de informação é do porcelanato também. Então, se você vai saber se ele é polido, se ele é acetinado, se ele tem resistência à mancha, se ele tem resistência a risco, se ele tem resistência a tráfego, qual é o tráfego, qual é a variação dele também, porque o piso porcelanato, se ele tiver textura, ele vai precisar de uma paginação. E aí a gente tem que ver qual é a variação dessa paginação que ele tem. Ele tem muita variação, vai ficar mais difícil de combinar. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher o piso. Isso que eu digo para vocês, hein? Que eu analisei bastante, sou muito curiosa, então eu pesquiso muito sobre isso. Então, é isso. Antes de comprar, veja essas especificações. Pergunte ou veja no site todas essas especificações de qualidade, até também em relação ao tempo de durabilidade deles, né, que eles dão de garantia, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então não dá para falar: "Ai, meu piso é ruim, porcelanato, quebrou, não sei o quê". Beleza, pode ser que tenha quebrado mesmo, né, mas qual é a qualidade do piso que você comprou? Porque outras pessoas têm boas experiências, porque comprou um piso com mais qualidade. Mas lembrando, você tendo mais qualidade no piso, você vai pagar mais caro, né, tudo é proporcional. Então tem que levar isso em consideração também. Agora vamos para o piso vinílico, que é o queridinho dos mais acessíveis que temos ultimamente. Parece madeira, mas é PVC. Esse é o piso vinílico. É um piso bem interessante, ele é maleável, ele é fácil de ser instalado, tem um conforto térmico e acústico, porque ele não tem a textura dura, né? Eu digo igual o piso laminado, por exemplo, textura bem, né, dura, não, ele é maleável. Também pode ser à prova d'água, né, dependendo do nível da qualidade do vinílico. Ele aguenta bem a água e tudo mais. Só não vejo muito ele sendo utilizado em banheiros dentro do box, eu acho que não é interessante. Mas fora e tudo mais, eu acho legal. E é fácil de instalar. Hoje em dia tem várias formas, né, de ser instalado, mas os principais é colado, né, então você cola a manta ou as placas de piso vinílico, né, daquelas placas, ou você também pode ser clicado. Então ele tem uma chapa, vem o piso e dá para você fazer o encaixe, que é parecido com o laminado também, na questão do encaixe. Agora os contras, ele pode soltar alguma coisa, como ele é colado, né, então nós temos o PVC e depois vem a textura, né, então ele pode sair um pouquinho a textura, né, ou dar aqueles negocinhos assim, se você for ver nas lojas, você percebe isso. Também depende literalmente da marca, da qualidade e tudo mais. A mesma coisa funciona aqui. Pode riscar e pode marcar. For arrastar, ele pode riscar, objetos caindo, se ele cair de uma maneira, ele pode furar, então tem essas questões. Mas no mais, ele é muito bom, por ser bem acessível também. Então ele pode ser utilizado em quartos, salas, então eu só não recomendo muito pro banheiro. Agora vamos falar pro piso laminado. Piso laminado, o piso que eu escolhi, aliás, vai estar aparecendo aí para vocês, o piso laminado que eu escolhi, que é da marca Kickstep. Eu já vou falar para vocês certinho aqui. Vamos falar primeiramente do piso laminado, que ele tem
várias marcas, né, mas as principais, elas têm umas diferenças importantes. Vamos começar com prós, ele é rápido de ser instalado também, igual o vinílico, ele tem também um custo acessível comparado aos outros pisos, né, porque os outros pisos levam muito também a mão de obra, né, para fazer todo o processo da instalação. Esses, como eles são mais fáceis de serem instalados, então é mais tranquilo, então você paga um pouco em relação a isso. Aí os contras, aí falam: "Ah, o laminado não é resistente à água, então é ruim, porque se ele cair água, ele estufa". Sim e não. Por quê? Como eu falei para vocês, depende da marca, depende do tipo de piso, da qualidade dele. Então, por exemplo, eu tenho o do Kickstep, né, vai estar aparecendo aí na telinha para vocês. O Kickstep, ele é um piso laminado que pode sim ser molhado. Lógico, você não vai jogar um bafo de água lá e deixar lá esfregando igual a doida, não, porque aí realmente ele não vai ser à prova d'água igual um porcelanato, por exemplo. Mas ele é resistente, ele não vai estufar. E dependendo do tipo de linha que você comprar, por exemplo, o meu é o Vision, ele dura 12 horas, então você pode deixar a água lá 12 horas lá, que não vai dar nenhum problema, que eu fiz um teste, na verdade, durou muito mais do que 12 horas, e não deu nenhum estufamento, nada, nenhum problema. Então aí entra um contraponto. A maioria dos laminados vão ser desse estilo, você vai ter que tomar mais cuidado em relação à água, mas esse do Kickstep não. Porém, ele é um pouco mais caro do que os outros, por justamente ter essa função, né, esse diferencial. E ele vai ter todas as características do laminado normal. Vai ter o conforto térmico, ele vai ter o barulhinho, vai, tec, 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 mas isso pode ser resolvido com a manta embaixo, né, então ajuda também ter uma manta acústica que ajuda nesse barulho, né, diminui um pouco essa questão, essa objeção, e ele pode ser usado até na cozinha, esse do Kickstep. Então eu, por exemplo, fiz uma coisa integrada aqui, né, então dá para usar na cozinha também, eu só não uso no banheiro porque aí também é abusar da sorte, né. Aí eu deixei só o cerâmico no banheiro mesmo, mas vocês percebem que dá para utilizar sim, não tem problema. Ó, tô mais de 4 anos aqui usando esse piso, se não me engano é 4? É, acho que é mais ou menos isso. Nenhum problema, nada, nenhum estufamento, nada, 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 nada. E ele é resistente a risco. O cara fez assim com a chave lá, mostrou realmente, né? Obviamente que às vezes deve ter alguma coisa, marquinha, uma coisinha assim, né? Faz parte, né? Mas depende do uso também que a gente tem, né, e tudo mais. Mas nunca tive problema com estufamento, com esses problemas assim, não tive. Então é um piso excelente. E muita gente não cita isso aqui no YouTube. Eu demorei muito para achar ele, porque eu falei, não vou aceitar, eu quero um piso de madeira, né, que transmite esse conforto e eu quero um piso que seja resistente. E eu fui atrás, aí encontrei no Instagram uma moça mostrando esse tipo de piso. Eu falei, nossa, eu falei no momento certo. E eu fiquei mesmo, porque ninguém fala dele, cara. E eu acho que é porque ele não era tão conhecido na época, tava começando ainda a entrar no mercado brasileiro. E aí, por ser um pouco mais caro também, acho que não popularizou. Mas hoje em dia a gente encontra até na Leroy, se eu não me engano, na Leroy Merlin lá. Então é um ótimo piso também, tá? Foi um dos meus escolhidos. Ele também tem a versão clicada, né? Então você pode clicando e juntando e ele monta. Faz isso num dia só, já tá instalado. E você pode levar embora depois. Se você quiser morar em outra residência, eu vou levar meu piso, aí você leva. Você pode desencaixar e levar todos os pisos de volta lá pro outro ambiente. Obviamente vai precisar de alguns outros pisos, né? Porque às vezes o encaixe vai ter que cortar, mas tudo bem. Mas tem essa possibilidade. A madeira, a gente já sabe que a madeira maciça, ela é muito cara, muito trabalhosa, porque tem que ficar dando manutenção, fazendo cera. Esse tipo de piso é mais pessoas que têm muito mais grana ou casas mais antigas. Então, eu nem considerei a madeira, porque pode dar cupim, vários problemas. Então, eu nem considerei, né? Porque dá muito trabalho. Mas também é uma opção se você gosta dessa questão mais tradicional, com história e tudo mais. Cimento queimado, outro tipo de piso bem moderno, bem interessante, que tá popularizando, né, que é você ter um estilo mais industrial e tal, que ele não tem rejunte nenhum, é realmente, é o piso, você pega o contrapiso e taca um cimento queimado, palhando e tudo mais, igual o porcelanato líquido, que hoje também, né, tá se popularizando, uma coisa contínua, né, que joga resina lá e tudo mais. Só que o problema desses pisos, assim, principalmente o cimento queimado, que é o que eu tô falando,
que ele pode rachar com o tempo, ele pode ter umas imperfeições também, se você arrastar piso ele pode marcar, mas é uma decoração bem legal também para quem gosta, né. E o cerâmico, que é o mais popularzinho, assim, que é o mais acessível também em relação ao porcelanato. O cerâmico ele é legal, assim, bem utilizado pelas casas antigas também. Ele tem um preço bem acessível, que é um prós, ele é resistente à água, mas uns contras que pode ser é que ele tem um rejunte maior, apesar que algumas cerâmicas estão sendo feitas com rejunte mais junto, assim, igual o porcelanato, mas a maior parte ele tem um rejunte bold, né, que ele tem um espaçamento maior entre a junção dos pisos. Então ele pode ser frágil também se não for bem instalado, outra questão também. Então você pode ver lascas, ele não é tão resistente como o porcelanato em alguns casos, então, como eu falei, levar em consideração a marca, o estilo, a qualidade e tudo mais. E ele é muito utilizado em áreas externas, áreas de cozinha, de banheiro, né, que a maioria das construtoras entrega já o banheiro com a cerâmica. É mais esse tipo de ambiente. Muitas casas utilizam até na sala e tals. Agora vamos para o erro que o pessoal mais cometem ao escolher o piso. Escolher o piso pelo simples fato de ser bonito. E esquece de pesquisar tudo isso que eu falei para vocês, de entender se isso vai ficar interessante no ambiente. Levar em conta a sujeira, a qualidade dele, se ele dura, se ele é fácil de manter, se ele é apropriado para aquele ambiente. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Por exemplo, o cimento queimado, se ele vai num ambiente que bate muito sol, ele pode ter uma variação de cor, ele pode ter uns problemas. Isso também tem que ser levado em consideração, o ambiente. Então as pessoas compram, é bonito, que não sei o quê, é barato, e esquecem de ver toda essa questão que eu tô falando para vocês. Então é um dos erros mais cometidos pelo pessoal. E aí quando compra já não dá mais, né, fala: "Putz, comprei agora eu já vou ter que ficar". Então por isso que tem que ser bem pensado, investido, porque piso vai durar muitos anos, então tem que pensar bem antes, pesquisar bastante antes de decidir, tomar a sua decisão, além da própria estética. E aí, já tem o seu piso favorito? Qual foi o piso que você colocou ou deseja colocar na sua residência? Conta tudo aí nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, aproveita e deixa o seu like aí embaixo e se inscreva no canal para acompanhar mais dicas sobre design e decoração prática e autêntica. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!